A sua empresa entrega o seu produto ou serviço na casa do cliente? Então conta para ele. A Mogiplay te dá 30% de desconto em toda a tabela de anúncios. A sua chance de combater a crise econômica e o coronavírus. Ligue agora para 19 98355 5464 ou chame pelo WhatsApp e contrate sua divulgação online. Delivery Bruta Cozinha, a solução para se livrar da fome. Faça seu pedido pelo iFood ou pelo nosso app, brutacozinha.com/app. Como prometemos há pouco, estamos de volta com o Play Agora, edição extra, edição que traz em detalhes a coletiva de imprensa que aconteceu agora à tarde com o delegado seccional, Dr. José Antônio Carlos de Souza, onde ele traz detalhes de como a polícia soube do local e como foram as buscas pelo corpo da pequena Isis Helena. Você acompanha agora, a partir de agora, aqui na Web TV Mogiplay. Boa tarde, senhores. Aqui para a gente finalizar esse caso aí, né? Eu queria aproveitar o ensejo novamente, porque eu não posso deixar de mencionar as pessoas que participaram dessa investigação aí. Então, eu acho que o momento é agora, né? Eu queria agradecer aí a Polícia Civil de Itapira, policiais civis da seccional aqui de Mogi Guaçu, policiais civis da DIG de Mogi Guaçu aqui, representado pela doutora Edna, que cuidou de toda a parte formal, com todo o carinho, como lhe é peculiar. E o Ministério Público de Itapira, que foi primordial a participação deles, doutor Rodrigo, doutora Patrícia, o doutor Márcio, Poder Judiciário lá de Itapira, Defesa Civil lá de Itapira, na pessoa do Ronaldo. Olha, foi desde da conclusão nossa, que era o Rio Duas Pontes, esse pessoal se desdobrou. E ele que coordenou tudo isso, fez relatório diário para mim, então dignos de elogio. A Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, as guardas municipais, os bombeiros voluntários lá de Itapira, Corpo de Bombeiros, os sentinelas, o IML de Mogi Guaçu, depois eu vou explicar e vocês vão entender o porquê o IML, e o IC, né? No desdobramento tiveram um papel importantíssimo. E aqui um destaque especial para a direção da penitenciária feminina aqui de Mogi Guaçu. Foram, através do trabalho de inteligência, porque a SAP tem um trabalho de inteligência lá dentro, nós sabemos disso, e nós sempre tivemos uma parceria, um trabalho bem afinado. Então quero destacar aí a participação do pessoal da penitenciária feminina aqui de Mogi Guaçu, na pessoa da diretora lá, a doutora Daniele. E, bem gente, com relação ao caso propriamente dito, tudo aquilo que nós reportamos para vocês na entrevista passada é aquilo ali para e passo. Eu afirmei para vocês na outra entrevista que a investigação foi uma investigação técnica, né? Dentro dos princípios legais, e a investigação ela chegou antes para vir depois a confissão da Jênifer. Foi aquilo que eu afirmei para vocês, que nós trabalhamos na desconstrução das versões dela. E foi isso que prevaleceu, foi esse o trabalho que determinou o esclarecimento desse crime. Eu também, no final da última entrevista, eu disse aqui, eu não sei, eu acho que mais o pessoal que pegou aqui, eu disse o seguinte, que a esperança nossa, nós trabalhamos até um determinado tempo com a esperança de encontrar a criança viva. O porquê disso? Porque a mãe, ela dizia, desconstruindo as versões dela, ela nunca falou que foi para Duas Pontes, né? Depois de desconstruir as versões dela, ela afirmou que ela foi na igrejinha do Virgulino, vocês lembram disso, né? Mas a gente tinha certeza absoluta
das Duas Pontes. Ali era o local. E eu falei para vocês que qual que era a esperança nossa? Dela ter chego ali nas Duas Pontes e ter entregue essa criança para alguém. A gente alimentava, era poucas as possibilidades, mas a gente alimentava isso. Se vocês procurarem e verificar os autos, vocês vão ver lá inúmeras diligências. Essa semana aí, de forma irresponsável, ventilaram aí que a criança estaria viva, sabe? Uma imprensa, não vou falar, é uma imprensa sensacionalista. Não estou falando de todos, né? Não estou falando de todos. Eu respeito a imprensa, todo mundo sabe. Mas o sofrimento que causou isso para a investigação. O sofrimento que causou isso para a família paterna da vítima. Isso é um absurdo. A imprensa tem que entender que ela tem que respeitar os órgãos públicos, a autoridade constituída. Não pode uma irresponsabilidade dessa botar um trabalho todo a perder. Tá certo? Mas eu reputo. A imprensa 99,9%, eu tiro o meu chapéu. Que a imprensa sempre foi uma parceira da polícia. Então é um desabafo, tá certo? E que o chapéu sirva para aquele que cometeu essa sandice aí. Correto? E dando sequência, me desculpe, é um desabafo, mas eu tinha que falar. Dando sequência, a certeza nossa das Duas Pontes. Essa era a certeza absoluta nossa, tá certo? A partir das Duas Pontes, nós tínhamos o quê? A confissão da mãe, baseado em relatórios técnicos, correto? O trabalho feito em conjunto com o pessoal da penitenciária feminina aqui de Mogi Guaçu, volta a repetir, né? Que o preso, ele está no sistema, mas às vezes tem um funcionário lá dentro que ganha a confiança do preso. O preso fala lá dentro. Imagina para uma mãe que mata um filho, enterra o filho. Imagina a pressão. E ela está sozinha nesse evento. Agora imaginem a pressão que essa mãe sofreu psicologicamente. E nós sabemos. Nós sempre temos as pessoas confidentes, a gente quer se abrir, a gente quer falar, a gente quer contar o que aconteceu. E ontem, por volta de 17 horas, eu estava aqui na minha sala, trabalhando, despachando, levantando, firme nas buscas lá no rio Mogi Guaçu, no Rio do Peixe. A gente estava firme. Desde o dia que nós tivemos a convicção do rio das Duas Pontes, nenhum dia ficou sem fazer busca naquele rio. Nenhum dia. Os heróis lá de Itapira, de todos que eu citei aqui, fizeram a margem do rio, fizeram o interior do rio. E ontem, conversando à tarde aqui com o pessoal, estavam finalizando as buscas. Eu recebi um telefonema da penitenciária feminina que a presa queria falar comigo. E de certa forma, eu ganhei a confiança dela também. Ela queria falar comigo. Fomos para a penitenciária, falei para ela, ela falou, doutor, não aguento mais. Foi usado o argumento com ela, que nós temos o Dia das Mães agora, tá certo? Velório digno para a filha. Falei, você não vai ficar em paz nunca. E ela me chamou ontem lá, e ela falou, eu quero contar para o senhor onde está o corpo. E devido à condição dela, né? Que ela é uma pessoa fria, calculista. Aí alguns falaram para mim, vamos deixar isso para amanhã de manhã. Eu falei, não, tem que ser hoje, tem que ser agora, porque amanhã ela pode mudar de ideia. Imediatamente liguei para a doutora Edna. Já fizemos o contato lá com o Poder Judiciário, Ministério Público, de pronto. Conceder uma autorização. Dr. Mauro Moreno, do IML, acompanhou desde a saída dela da penitenciária, com exame de corpo de delito,
acompanhou no carro foi eu dirigindo, Dr. Mauro Moreno do lado. Isso vai estar no laudo, nós requisitamos um laudo para acompanhar isso. Um agente penitenciário do outro, no banco de trás, uma investigadora do outro lado e ela no meio. Nós dirigimos lá conversamos com ela, à noite, já era 8, 9, nós ficamos lá até umas 2 da manhã, mais ou menos, chegamos lá 8, 9 horas da noite. Lanterna, o pessoal da ajudando nós lá os meninos não, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Guarda Municipal e da Defesa Civil. O pessoal da Defesa Civil nos acompanhou lá. E ela chegou, ela entrou no trilho, vocês já devem ter ido lá. Ela entrou no trilho, adentrou ao trilho, ela chegou em cima da primeira ponte. Primeira ponte, ela falou, ó, à direita aqui, lembra que eu dei um mapa para vocês, que ela desenhou para mim onde ela soltou o corpo? Na realidade ali, ela guardou a motocicleta ali. Ela guardou a moto ali. Ela falou, doutor, guardei a moto aqui, ó. Peguei a mochila, peguei a sacola branca. Por favor, em cima da minha mesa, em cima do telefone, tem uma sacolinha com a colher dentro. Traz para mim lá. Ela passou a segunda ponte e adentrou à esquerda. Adentrou à esquerda. E ali ela adentrou ao trilho e foi andando, aprofundou bem na mata. E ela chegou num lugar, ela falou assim, ó, daqui para lá eu não passei. Agora vocês imaginam, isso era noite, estava bem escuro ontem. Falou, daqui para lá eu não passei, porque ali tem uma pontezinha, estava cheio o rio. Ela falou, eu voltei, esperei ficar plano, coloquei a mochila, coloquei no chão, cavei com uma colher de pedreiro. Aí nós vamos voltar depois lá na casa o que aconteceu, tá certo? Ela cavou com uma colher de pedreiro e ela botou a criança ali, decúbito ventral. Ela tirou aquela roupinha da criança, o body rosa, tirou a fralda e jogou no rio, segundo ela. E enterrou a criança viva ali, nua, desculpa. Enterrou a criança nua ali. Ela botou a criança numa posição de... Essa aqui mesmo. Inclusive a colher está apreendida, é uma colher que é do tio, tá certo? Ontem à noite nós ficamos lá até as 2. Ela chegou e indicou o local, falou, ó, enterrei a criança aqui, ó, nesse lugar aqui. Apontou. São desígnios de Deus. Eu reputo isso, desígnios de Deus. Cavamos lá, cavamos cá, aumentamos E, infelizmente, 2 horas, falei, ó, vamos suspender, vamos embora. Amanhã a gente vem de cabeça fria aqui, todo mundo naquela ansiedade, né? Fomos embora. Hoje, 7 horas da manhã, retomamos. 20 minutos depois, nós cavamos o lugar que a criança está. Olha para vocês verem, é coisa por Deus. Nós cavamos ali onde a criança estava e não achamos ontem à noite. Faltou a gente cavar, acho que 4 dedos. 4 dedos. Hoje começou, o Ronaldo começou a bater a chibanca e ele viu que um lugar estava oco. Limpou com a mão, estava o crânio da criança ali. Então, uma história triste, né? História muito triste. E foi possível localizar. E voltando, o que acrescenta nessa história? O que a gente não sabia dessa história? A gente sabia da mochila, a gente tinha certeza que a criança estava naquela mochila, mas a gente não sabia o que ela tinha na sacola branca, que estava no braço. Lembram disso? O que ela conta a respeito? Ela conta que no dia é a mesma história que eu já falei para vocês. Meia-noite, criança teve febre, 3 horas da manhã, mamadeira, tá certo? E às 6 da manhã ela acordou, a criança estava com a boca cheia de espuma, leite e fria. Ela tentou limpar as vias aéreas da criança e ela tentou uma massagem cardíaca.
e acrescentou mais, falou que tentou soprar o nariz da criança. Aí ela, temerosa, pela segurança dela, pelo que já tinha ocorrido com a criança, isso aí vocês já têm lá no passado, ela resolveu fazer o que fez. Uma coisa que se acrescenta aí, a criança não cabia na mochila. Ela tentava fechar a mochila e a cabeça da criança ficava um pouquinho para fora. Então ela teve que apertar a criança na mochila para fechar o zíper. Na sacola branca, de braço, o que tinha? Tinha um refrigerante 2 litros, com menos de meio litro de refrigerante no interior da sacola, e a colher de pedreiro que ela pegou do tio. Então, senhores, eu acho que está aí o resumo do que ocorreu e a finalização. Comunicamos a família paterna, tá certo? Fiz um trato com ela de que levaria a mãe e o filho para ela conversar. Ela queria dar notícia para a mãe, cumprimos com ela, tá certo? Levei a mãe na penitenciária, o filho não foi possível, porque o filho a guarda está entregue, eu acho que pro pai, tá certo? Lá na penitenciária ela abraçou a mãe, chorou, tá certo? Volto a frisar e volto a falar, falei para a família paterna. Nós temos elementos técnicos para falar. A mãe da Jennifer não teve participação, tá certo? Então tira qualquer especulação. A mãe chorou muito hoje na penitenciária, tá certo? A mãe chorou muito. Então a população de Itapira tem que saber que a mãe da Jennifer não teve participação nenhuma no caso. Inclusive nós fizemos um trabalho de inteligência policial, nós temos isso gravado, tá certo? Então a população tem que saber desse detalhe aí. Alguma consideração? Estou à vontade para perguntas. O senhor descarta também a participação de qualquer outra pessoa que tenha ajudado a Jennifer? Já falei isso anteriormente e volto a afirmar. Se houvesse uma participação, já teria chegado essa informação para a gente. Porque nós fizemos um trabalho nesse sentido também. Nós fizemos esse trabalho em Itapira de tentar levantar uma informação. Como é que você levanta uma informação? Ela trabalhou sozinho nisso e se fechou. Ela se fechou e não abriu para ninguém. Descartamos qualquer participação de terceiro. Doutor, depois do exame microscópico, seria possível detectar se ela tomou algum medicamento mais forte ou até um envenenamento? Olha, a forma como nós resgatamos o corpo da menina, quando eu falo inteiro, por quê? Nós fomos cavando em volta dele e o terreno lá é um terreno que não ele é arenoso por cima, mas tem uma argila por baixo. Sabe quando o pessoal vai garimpar e vai limpando as coisas? Então nós pegamos inteiro, nós trouxemos ele inteiro. Ela está no meio da terra, então quer dizer, o ML vai ter condições de... Não é aquele negócio que você vai para um local que já faz muito tempo, que às vezes você pega partes do corpo. Ele veio inteiro. Acho que saiu um dedinho ou alguma coisinha só separado. Mas o restante veio inteiro na urna. Então eu acho que o ML vai ter condições de fazer um trabalho, mas isso aí é uma pergunta mais técnica, que eu acho que é mais afeto aí, tem que aguardar o laudo necroscópico. Desganadura, não tinha? Não dá porque ela veio na... Eu acho que isso aí nós temos que aguardar o laudo necroscópico. Quanto tempo, doutor, estima para sair esse laudo? Esperamos que o mais rápido possível. O mais rápido possível. Doutor, ela chegou a falar o porquê que omitiu a questão de ter enterrado? Falou que tinha jogado no rio? O que aconteceu nessa... Olha, eu acho que aí entra o dolo dela, sabe? O dolo na ocultação do cadáver, né? Eu acho que entra o dolo dela, o dolo específico da ocultação do cadáver. Porque quando ela tira a roupa, tira a fralda, joga no rio, quer dizer, ela está separando as provas, né? Ela está separando as provas. Ela sabia, foi feita essa pergunta para ela. E ela respondeu que no rio poderiam localizar a criança boiando. Então eu acho que o fato dela enterrar,
Eu acho que é o dolo específico dela na ocultação do cadáver. Entra o lado frio da Jennifer daí. Aquilo que o senhor falou na outra coletiva, que ela tem uma frieza... Eu acho que não é nem frieza, isso aí é um freezer mesmo, uma geladeira que, sabe, uma mãe agir dessa forma sabe, sem palavras. O corpo vai ser liberado para a família hoje ainda? Hoje ainda. Nós conversamos com a família paterna, fomos lá, falamos com o pai, falamos com a avó, com as tias. Foi liberado 5 pessoas para eles estarem vindo no IML para ver, porque logicamente que vai ser uma urna lacrada, né? Vai ser uma urna lacrada. Mas nós trabalhamos para que a família pudesse vir. Vai ser colhido material para confronto de DNA e tudo mais, mas vai ser liberado hoje ainda. Doutor, e tem alguma coisa que a mãe da Jennifer falou para ela que você pode relatar para a gente, a hora que ela confessou que enterrou o corpo? Chorou muito. Chorou muito. A mãe fez uma pergunta para ela. Primeira pergunta que a mãe fez para ela, eu estava presente. Foi aqui na penitenciária. A mãe perguntou para ela, você matou minha neta? Essa foi a pergunta, você matou minha neta? Ela olhou para a mãe dela e falou assim, respondeu, falou, eu não matei ela não fala Isis, ela fala Helena, ela chama a menina de Helena. Mãe, eu não matei Helena, foi um acidente e o exame que for fazer vai comprovar isso, que foi um acidente. Isso eu vi e ouvi. Mas continua como homicídio. Homicídio doloso é aquilo que eu falei para vocês. Crime se pratica por ação e se pratica por omissão, sabe? O fato dela ter uma criança com um problema de saúde, um detalhe, ela falou para a mãe também que ela estava com dor de garganta e fazia 2 noites que ela não dormia. E naquela noite ela dormiu, né? Então eu acho que ela negligenciou quando ela deixou, ela deu a mamadeira para a criança e foi dormir. Eu acho que aí ela deu causa de forma omissiva, né? Mas ela deu causa. Então o dolo eventual perdura e eu acho que o Ministério Público até jogou umas qualificadoras, né? Entendeu? É o dolo eventual. Para nós continua no dolo eventual, tribunal do júri. Vai permanecer no presídio aqui? Ela vai ser transferida para Tremembé em momento oportuno aí, mas já está até certa a vaga dela. Ela vai para Tremembé. Doutor, homicídio doloso e ocultação de cadáver? Ocultação de cadáver. Doutor, o senhor comentou que teria sido um dos casos mais pesados da carreira do senhor nessa avaliação. Como é que o senhor se sente com isso do senhor? Sabe, já tivemos outros casos aí que foram pesados também, com perda de colega, de amigo, de profissão. Mas, sabe, a parte emocional, né? Sabe, envolve uma criança, frieza da mãe. Então é uma coisa que mexe muito com a gente. E eu confesso que eu já tinha... Hoje no local ainda fiz o seguinte comentário. Lá no passado nós esclarecemos um homicídio aqui certa feita, que estava envolvida uma mulher também. E ela era muito fria, muito calculista. Mas a Jennifer, ela superou todas que eu conheci. Todas. Ficou marcado. Ficou marcado. Tendo localizado o corpo, então, está encerrado, né, doutor? Ela não deve agora surgir uma outra história, né? Não tem essa expectativa. A materialidade e a robustez da prova não permite que isso ocorra mais. E muito menos especulação, né? Muito menos especulação de imprensa sensacionalista. Esta foi, portanto, a coletiva de imprensa, onde o delegado seccional trouxe todos os detalhes aí das investigações e da localização do corpo da bebê Isis Helena, hoje pela manhã em Itapira. O Boletim de Notícias Play Agora volta a qualquer momento em todas as plataformas da Web TV Mogi Play. Muito obrigado pela audiência.
A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro possui cursos de qualidade visando o mercado de trabalho, tais como administração, ciências da computação, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia química, nutrição e psicologia. Vem pra Franco! Sony Express. Faça suas compras sem sair de casa. Solicite uma consultoria. Ligue 19 99219 8038 ou 19 99305 3579.